Um satélite português não se fez num dia, muito menos sozinho. Mas o seu pai gosta de todas as estrelas para lá das do seu Sporting. Tem uma admiração por Jorge Jesus e diz que artes circenses e futebol não casam bem. Professor Carvalho Rodrigues é o nosso convidado do Cultura Tática desta semana. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. Não, é um privilégio estar aqui convosco e com uma pessoa que eu julgava que nunca estava tão perto dele. Embora uma vez andássemos juntos num avião, eu não sei de onde é que vinha, e éramos bastante mais... tínhamos menos experiência de viver. Mas deixa-lhe também... Era aqui que eu estou do Benfica. Vinha não sei de onde. De qualquer parte. Nessa altura, realmente, o Benfica viajava imenso, não é? Mas partilhar aqui aquilo que o Pedro acabou de dizer, o prazer que nos dá de aqui estar connosco. Nós, o trajeto de vida vai andando por aí afora e chegamos a uma determinada altura, ficamos com o direito, creio que nos assiste, de escolher com quem devemos conversar. E é uma honra para nós estar aqui com falar. Um homem que tem muito. Um privilégio. Aprende-se sempre, seguramente, alguma coisa. E vamos ter aqui uma conversa com certeza interessante. Obrigado por ter vindo. Bem, haja, eu é que agradeço. Professor, é um homem da tecnologia. Como é que viu, e começando por aqui, pela introdução do VAR no futebol? É assim a maior introdução tecnológica dos últimos anos? Se calhar até de que há memória, não é? No futebol. Sim. Aí desde o apito. Eu comecei a jogar à bola em Chelas. Na época eu tive uma educação esmerada ali na estrada de Chelas. Eu ainda assisti à fusão dos Chelas com o Marvila e os Fósforos, que deu o COL, que é o Clube Oriental de Lisboa. Ainda hoje, para mim, é um mistério como é que os tipos dos Fósforos puxavam para a equipa, gritavam. De modo que e o árbitro era alguém que estava disponível, não é? Na altura não era por hábito as equipas mudarem de jogadores, mas durante um jogo ali em Chelas de 90 minutos aquilo mudava para aí umas 4 vezes de árbitro. De modo que esta coisa do VAR faz-me lembrar um bocado disso, não é? Porque se querem fazer, podem fazer um árbitro que é completamente um robô. Completamente um robô. Mas depois esse robô não tem maleabilidade das coisas. Porque os robôs ficam paralisados quando não são capazes de saber a verdade. Porque nós humanos somos capazes de viver sem saber completamente a verdade. Porque a gente de vez em quando, por exemplo, se eu disser assim, eu só digo mentiras, é verdade ou mentira? Se é verdade, passou assim, é uma confusão. E a gente não sai dali, para não. Claro, exatamente. O que é que a gente faz? Arrimos-nos todos, a ver se não me esqueço de contar isto lá à malta no café. Agora, qualquer máquina, perante esta proposição, eu só digo mentiras, como não é capaz de decidir se é verdade ou mentira, pendurou. De modo que aquele julgamento de ele não teve mesmo tempo de tirar a mão em frente da bola. Não teve. Desequilibrou-se, não sei o quê, e caiu em cima do outro, o outro partiu-se muito, mas não sei o quê. E esse bocado tem que lá estar um ser humano. Tem que lá estar um ser humano. Agora, pode acontecer com o andar do tempo, que é, de vez em quando, o ser humano desautoriza o VAR. Porque, às tantas, ele tem que... E se houver um drone a arbitrar? É como eu digo, pode-se fazer de tal maneira que a vasta maioria do jogo, os offsides... Sim, o essencial. Tudo o que seja, se o lançamento foi bem, se não foi, tudo isso é. Tudo não seja a exigência da sensibilidade. Que não tenha que fazer um julgamento. A interpretação, não é? O julgamento, por isso é que os juízes... Pois é, ele tem que julgar. Os juízes... Porque a matemática, tudo, a lógica
tem um limite, que é isto que acabo de dizer. A gente tem proposições válidas, esta eu só digo mentiras, tem sujeito, predicado, complemento direto. Completamente válido. É verdade ou mentira, não somos capazes de saber. Portanto, tem que haver um julgamento. Um julgamento. E o julgamento tem É outro ser por isso humano. que o Sr. Professor entende que, de facto... Agora, por exemplo, ver se a bola entrou ou não entrou. Pois, essa lá é outra para questão. dentro. Epá, Isso é científico. Excelente. Epá, isso é Isso é excelente. científico. A parte do fora de jogo, está fora de jogo ou não está fora de Está jogo. fora de jogo. Fora de jogo. Não é? Exatamente. Fora de jogo, já quando entra nos penaltis, já a história é diferente. Discussões em Chelas, naqueles grandes jogos que era Exatamente. muda aos 5, acaba aos 10 e não vale jogar à mama. Conclui que, talvez, por-lhe esta questão, o conclui que jamais a máquina pode substituir. As máquinas, tal como nós temos, têm esta limitação, que é também uma limitação nossa, que é, não é possível saber a verdade absoluta pela lógica. E como as máquinas é só lógica, Isso aplicado ao futebol. agora, para coisas que é sim ou não, isso é... Entrou a bola, passou lá, não sei o quê. acha que o VAR devia estar cingido apenas ao sim ou não, deixando os julgamentos para outros, ou o julgamento... Sim, ou... estando lá o árbitro, ele tem que julgar. Claro, se sim, do aquilo vídeo-árbitro que ele vai decidir, Claro. se é um sim ou não, então vai lá ver. Vai lá Portanto, ver. o vídeo-árbitro nunca vai substituir, na sua opinião, o árbitro nunca vai acabar com a polémica... Com a polémica, porque vai ser sempre... Nem é com a polémica, é o julgamento. E quando põem dois homens a julgarem, raramente o julgamento É igual. coincide. Não é? A não ser que seja demasiado evidente, não é? Sim, E mesmo uma assim, cabeça. E mesmo assim, não é? isso é aplicável ao futebol, não é? Porque o futebol é um jogo. Porque aí há mais uma equação que tem a ver com a paixão. Não é só isso. O futebol é um jogo de simetria. É um para um. Não é? O tabuleiro está simétrico. É como o xadrez, simétrico. O que fez este Sr. António Simões, um ídolo de toda a gente, independentemente de qual fosse a camisola, embora eu gostasse que ele perdesse quando jogava contra o Sporting. Mas pronto. Mas eu só gostava que ele perdesse. Não gostava nada que ele não jogasse mal. Que ele jogasse mal. Teria muito diferente, não é? Claro. Porque isso significa, Há uma diferença enorme. significa que o seu Sporting seria sempre melhor do que ele. E não, Isso só valorizava. ganhou, pá, Isso só aquela valorizava, cena. não é? Está presente Isso é que é a paixão do jogo, a paixão de ver um do bom jogo. E a paixão de fazer um bom jogo. E depois, na altura que eu era rapaz, a gente sabia qual era o time, e sabia qual era o time, a gente ia ver despiques, que é a simetria. E no jogo de futebol, como é que se quebra a simetria? Que o Sr. António Simões era o drible, que é ganha vantagem no espaço ou no tempo, é o tipo que corre. Ganhar no espaço é ou fazer os dribles que ele fazia, ou ser muito alto, como era o caso do Torres e dos Germanos, e pronto, ganhar vantagem. Ou então corre nem um desalmado e então ganha no tempo. E isto, hoje, entre o futebol, quando eu era garoto, e o futebol de hoje, como é muito mais estudado, Há mais simetrias, é isso? torna-se. Parece quase o jogo do galo. Que é. O jogo do galo, se a gente tiver com atenção, Claro, ninguém ganha. Ninguém ganha, claro. E hoje o jogo de futebol Parece o jogo do Galo. parece o jogo do galo. Mas não é. Porque é como o xadrez. Houve uma vez fizeram um computador que jogou com o Karpov e ganhou. E depois disseram. E depois descobriram que afinal havia um homem ali por trás. Mas não foi isso. Depois ele ganhou. Ainda não é que. Vamos ver. Não é possível haver ainda computadores que ganhem pessoas deste nível. Mas quando foi. Quando o IBM ganhou. Alguém disseram assim. Sim. Alguém. Isto agora. Então, se é possível escrever o livro do jogo, o jogo acabou. Fica o jogo do galo. Se a gente tiver atenção, passa. E isto é rigor. O que ele disse relativamente ao xadrez aplica-se ao futebol até ao infinito. Meu caro amigo Simões, o que ele disse foi, o Karpov disse,
Mas eu dizia-lhe, o seu camarada dizia-lhe, o colega, dizia-lhe, então o jogo acabou, pode escrever o livro, tudo desmentado. E o Karpov olhou para ele, já está muito enganado. O jogo só começa quando a gente joga fora do livro. Que era o António Simões. Claro. Por isso é que os jogos se tornaram mais sensacionais, porque é tudo muito estudado. E então o jogo do Galo, ele estava sempre a jogar fora do jogo, fora do livro. Exato. Deixe-me só acrescentar isto, em função do que está a dizer. Que é aquilo que eu já tive a oportunidade, um pouco mais privadamente, de falar e comentar, que é... nós hoje olhamos o jogo e nós não somos surpreendidos. Nós estamos a ver o óbvio. Nós estamos sentados e estamos a sentir que o número 8 vai passar a bola ao 10, daquela maneira. Nós estamos a sentir que isso. Porquê? Porque há uma formatação. E profissionais como o Bim, ainda mais que eu. Ora bem, isto quer dizer que há uma ausência daquilo que o Sr. Karpov disse. Não, o jogo é... quando se faz fora do livro. Quando sai do óbvio. Só quando sai, quando só começa aí. E é uma arte, o futebol é uma arte. É isto que empolga, não é? O espectador, que é surpreendido. Como é que ele viu? O gajo meteu a bola ali. Como é que ele é isto. Como é que fez aquilo? E eu penso... Olha, e o VAR ajuda a brava, por exemplo, porque é a gente ir para casa e rever a obra de arte que foi feita para fazer aquilo. Também serve para isso. Só não serve. Não é o julgamento, mas é o... É ver a obra de arte. Exatamente. É a avaliação daquela capacidade. Permanecer no tempo. Falámos aqui fora do livro e fora do jogo. Qual é a sua opinião sobre o futebol atual fora do jogo? Fora do jogo? Está fora de campo. Isto agora. Ouça, quando eu era rapaz, a gente ia ao Coliseu para ver os palhaços, não é? Agora... Já percebi onde é que quer chegar. Agora, houve os presidentes. Agora não vale a pena... Porque há uma coisa que é curiosa. Se me perguntarem quem é, enfim, sabem, estão por dentro de futebol, quem era o presidente do Benfica, quando o António Simões, o Eusébio, etc., jogavam, julga que alguém sabia? Ninguém sabia. Quem é que sabe quem é o presidente do Real Madrid? Só as pessoas que estão dentro do futebol. Porquê? Porque a gente ia lá ver arte pura. Arte pura. Eu sou um sportinguista, fui treinado para ser sportinguista, vou ser sportinguista até ao fim. Mas lembro-me, quando eu fui muito garoto com o meu pai. Aliás, o primeiro jogo que eu me lembro, para além dos Chelas e daqueles do Mudochinho que acaba aos 10 e não vale jogar à BAM, que eram os mais. Exato. Eram os nossos jogos. Eram os mais quentes. Jogos, e eram os mais quentes, não é? Exatamente. E se aquilo dava discussão e não era preciso levar, porque aquilo abalizaram 2 pedras e a gente dizia, foi de altos para o dia. Uma discussão desgraçada. O primeiro jogo que eu me lembro foi no Porto, não sei porque o meu pai estava lá, e é Portugal contra Inglaterra, 1955, portanto eu tenho 8 anos. E lembro-me do Costa Pereira na baliza. Lembro-me do Juca, do Matateu, do Águas e do Travassos. E do Dimas. Só se lembra de gente grande. De craques. E depois, Sporting Benfica. Juros para a minha saúde. Claro que eu queria sempre que o Sporting ganhasse, nos infantis, aquilo começava com os infantis, depois era as reservas e depois os séniores. Os chamados séniores, que eram a equipa principal. Que agora... A tristeza que me deu um dia quando o Germano entrou nas reservas. Eu era garoto, ainda. Garoto, era 13 anos, 14 anos, não é? E ele... Porque o meu amigo nunca viu ninguém jogar a defesa central ainda. Se não viu os jogos do Germano. Palavra de honra, o Germano era contra os meus interesses, mas era como se passeasse no campo uma parede. Dócil. Lembro-me como se fosse hoje o desgosto que eu tive quando ele
quando o vi entrar Com a equipa de reservas. com a equipa das reservas. Como se já estivesse na decadência, não é? Exatamente. Disse, pá. Mas sabe uma coisa, eu escrevi sobre alguns colegas, sobretudo os menos conhecidos, também eu tenho este impulso de fazer justiça àqueles que tiveram carreiras fantásticas, mas que nunca foram devidamente reconhecidos. Estou a falar de colegas bicampeões europeus, o Mário João, o Cruz, o Ângelo. Esta gente foi extraordinária, Sim. Extraordinária. que ajudou a que os outros com mais talento tivéssemos sido campeões. O Germano teve o tal privilégio de cooperação. ser... Exatamente. Ora, é que sem esses é difícil. É muito difícil. Qualquer espécie, qualquer equipa tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade dos seus líderes individuais cooperarem entre si. E, portanto, admitirem que há uns parceiros geniais Exatamente. que fazem coisas geniais naquele bocado. Quantos golos é que deu ao Torres a marcar? E ao... Bem, era um bocadinho a minha função. Não, mas Da mesma tá, forma mas tá que era bem, função mas- do Germano, por exemplo, Sim, marcar sim, os sim, avançados mas centrais. Isso é que é a construir cooperação. e tal. Isso é que é a cooperação. Não, uma equipa é o conjunto É o- e a ora, união pá, das coisas. ora, pronto. Aí está, não é? Ora, Portanto, eu não vejo, não consigo ver de outra forma. Não há. Quando isso não existe, a gente diz. É muitos jogos que hoje a gente olha e olha lá para o campo e diga assim: os tipos estão às riscas verdes e brancos, devem ser do Sporting. Devem ser. Às vezes parece que desaparece, não é? Deixa-me perguntar, qual é a sua opinião sobre Jorge Jesus? Todas essas pessoas que chegam, que conseguiram ser nas suas diversas funções, campeões nacionais, ganhar títulos, etc. São pessoas de grande... São profissionais à séria. Eu ensino aos meus alunos que devem ser assim, profissionais à séria. Depois tem outra coisa que é, a gente tem que ganhar a vida. Eu também me faço comigo, não penso que não. A gente tem que ganhar a vida com o talento que tem. Eu acabei a minha carreira de ensino deliberadamente no IAD, que é a Escola de Design. Mas deliberadamente, porque isso faz mudar a vida. E dizia-lhes muita vez esta coisa, ou melhor, logo na primeira aula, que era: quem fez, sabe. Os outros ouvimos dizer. E é muito fácil a gente iludir-se que por ter ouvido dizer, sabe. É muito fácil. Muito fácil. De modo que estas pessoas, no IAD, eles são homens de design e de arte. Arte e engenharia, um conjunto. Bem, no segundo ano havia uma cadeira de pintura. E depois aquilo havia um concurso, e era o primeiro e o segundo, lá os professores lá decidiam. E eu comprava sempre o quadro ao primeiro e ao segundo. Aquilo era uma tragédia, que era, eu queria pagar. E eu dizia-lhes sempre isto: se vocês vão viver a vossa vida a partir do vosso talento, vocês têm que se habituar a negociar e a cobrar. Porque senão, também vão fazer outra profissão qualquer, mas não vão ser capazes de viver do vosso talento. De modo que quando as pessoas veem esta coisa nos profissionais, querem ir para ali, querem ir para lá, para não sei o quê, eu só quero que eles vivam bem do talento deles, porque eu quero que eles exibam o talento no campo. Mas quero mesmo, porque era o que eu ia ver quando era garoto com o meu pai e me habituei. É onde está a beleza do jogo. É onde está. Se os jogadores Não, mas com maior aquilo é uma capacidade, espada. que têm essa grande vocação, alguns génios, não são muitos, mas existem. O meu amigo era um Quando gênio. nos sentamos, nós queremos que aquele génio nos ofereça. Sim, o melhor da arte. Exatamente. Isso Depois dizem, é ganha aplicado, muito, isso é ganha aplicado muito. também ao... A alegria que ele dá, dividida por toda não é? O Ronaldo ganha muito. A alegria que ele dá aos milhões de pessoas, cada um contribuísse com 1 cêntimo, se calhar ganhava mais do que lhe pagam. Isso é aplicado também. Não há maior, Considera por isso Jorge Jesus um gênio. Seja é em isso? que altura for, seja em que profissão for, não há maior espetáculo do que outro ser humano a fazer aquilo que faz muito bem feito.
Isso faz-me ver aquela expressão, não há dinheiro que paga. Não há dinheiro que pague, exatamente. Para quem tem talento. Exatamente. É um pouco, no fundo, o que quer dizer. E isso é aplicável a Jorge Jesus, na sua opinião? Epá, se ele ganhou tantos campeonatos, não é de borla. Indiscutivelmente, é um homem Epá, competente, não é? Foi a finais europeias, foi não sei o quê. E deu também algum dinheiro a ganhar. E é também uma pessoa que tem algumas frases emblemáticas no futebol português. Temos aqui uma oferta para si. Temos uma oferta para si. O Pedro arranjou maneira de aparecer o livro com a conversa sobre Jesus. É uma lembrança para o meu amigo. Lê isto rapidamente, mas vai ler com gosto. Com muito gosto. Falou de uma pessoa com talento. E está com o grafismo da pronúncia dele. Exato. Isso ainda tem mais. Há uma frase do Jorge Jesus que é aplicável, que é: Olha, eu quero ser... isto foi sem querer. Foi sem querer, então... Sou convencido. Sou. Porquê? Porque sou diferente no trabalho que faço. Olha, o caro pobre. Exatamente. Está aí, há algumas coisas interessantes. Essa poderia abrir em qualquer outra. Podia abrir em qualquer uma. É um jogo que só começa quando a gente joga fora do livro. Exatamente. Está o livro, está a cartilha e tal. E há o parceiro que joga fora da cartilha. Só nesse momento é que verdadeiramente o jogo começa. Porque é muito curioso dizer isso, eu estou completamente de acordo, não é? Com isso, mas eu dei comigo nos últimos... É a primeira vez que vou dizer isto. Mas na sua presença acho que faz sentido dizer. Abordando a questão do talento e da descoberta, ou seja, eu dei comigo nos últimos 20 anos a desenvolver algum conhecimento e a tornar-me um pouco um pensador sobre coisas que eu desconhecia. E eu julgo que isto tem a ver também com a componente, digamos, do talento desportivo. Sim. Que combina, porque depois nós desenvolvemos outro. O meu amigo possivelmente poderia falar melhor sobre isto, mas eu dei-me conta de que aconteceu comigo e continua a acontecer. É claro que a maturação, a idade, o ter mundo, o conhecimento empurra-nos um pouco para lá. Mas é um facto. Eu sinto que há pequenos desafios que me estão a puxar. Sim, eu sinto isso. Eu creio que o meu amigo pode ser um bom exemplo sobre isso, que permita que lhe diga com toda a humildade, mas com toda a sinceridade, que o meu amigo é uma inteligência. Há uma inteligência, eu não sei se ela é específica ou não, mas que ela existe. E, portanto, é uma conversa muito interessante falar sobre isto, porque as pessoas às vezes parecem ter um certo receio. E aqui Jesus entra sem ter receio de dizer que é inteligente. Sou aquilo... Tenho facilidade de fazer algumas coisas, tenho muita dificuldade em fazer outras. E como toda a gente, há algumas que não sou mesmo capaz de fazer. Pois com certeza, isso também eu não. E aí é que vem a evolução à la Kropotkin, que é uma espécie que tem tanto mais sucesso quanto maior for a cooperação entre os seus seres. Saber-se reunir com pessoas que saibam fazer aquilo que não sabem fazer. E dar-lhes a eles o máximo das minhas capacidades e tendo a certeza que eles me dão o máximo das capacidades que eles têm. E isso é aplicável a Jorge Jesus, por exemplo? Eu não sei julgar esta profissão. Mas pelo aquilo que vê? Sim, porque tudo o que disse aqui, pareceu ser aplicável as finais de taças europeias, não se chega a esse... Quer dizer, de todos os treinadores que há no mundo, quantos é que já foram a finais europeias? Quantos? Sim, lógico, tem a ver também com o clube que se trabalha, com os jogadores e tal. Com certeza. Mas há gente que se revela com poucas coisas, com poucos recursos, se revelam capazes. Sim. E depois também, não sei como é que é, no mundo de futebol a gente não senta. Quer dizer, não foi no primeiro dia que comecei a trabalhar que me confiaram fazer um satélite, não foi? Claro, com certeza. Não foi. Cá está. E, portanto, tem que ir crescendo. Porque as pessoas... e depois, há também no meio disto as oportunidades que aparecem. Mas as oportunidades que aparecem é também ter... Para a falta de melhor palavra, porque nem chega a ser, tem que ter a coragem de dizer, eu vou treinar aqueles tipos.
Porque esta coisa, eu treinar dos melhores de um campeonato. É preciso ter coragem, não é? Não é? Não é? O professor viveu... Qualquer treinador que treinasse o Benfica na época do São António Simões tinha que saber muito bem futebol, porque ele olhava para aqueles jogadores todos e dizia, não é? Claro. Não podia ser. Ou então, se era um qualquer, eles faziam uma coisa que a gente aprende a fazer, sabe o que é? Faziam os movimentos como se estivessem a obedecer, mas não estavam. Não é? Faz-me lembrar a história de um Mário Wilson, quando foi treinar para o Benfica, disse, não é? Ou aceitar treinar o Benfica, arrisco a ser campeão. Claro. Portanto, um bocadinho assim. É isso. Eu tive um treinador chamado Jim Hagan, que teve, portanto, a inteligência, e não vou cair em contradição, de perceber que nos tinha que soltar. Portanto, ele não impôs nenhuma regra que não fosse a liberdade de expressão dentro do jogo. E isto é um ato de inteligência. Porque não há dúvida nenhuma que a cooperação de perceber que eu sou capaz, mas de perceber com quem é que eu estou, se quisermos, a colaborar. Porque nós não somos nada sozinhos, claro. Como é óbvio, não é? Ninguém ganha jogos sozinhos, não é? Somos completamente substituíveis, digamos assim. E o Jesus é um daqueles que ele sente que é capaz e não tem receio de o dizer, que é uma coisa que às vezes os portugueses não lidam muito com isso. Eu desculpo qualquer coisinha. Exatamente, por aí. Não é? Um bocadinho esta coisa, não é uma coisa nem a outra e tal. Então, vou andando, esta coisa. Jesus não é. Portanto, acaba por ser uma figura ou uma personalidade que nem todos gostam. E estão divididos aqueles que têm mais simpatia. Quando alguém está na cadeira número 1, começa a... Traz problemas. Começa sempre a arranjar amigos. Querem-no tirar de lado. Professor, viveu em Liverpool. Viveu em Liverpool na época áurea do Liverpool de Bill Shankly. Era uma figura. Eu vivi em Liverpool. Aterrei em Liverpool. 69. 69? Cheguei à universidade. Disse, eu venho falar com o professor Edels. E ele diz: você é português? Lá o senhor estava à porta do departamento de engenharia técnica. Sou, sim, senhor. E diz-me ele: vocês é que tinham de ter ganho o campeonato. E ouça, e isto, a minha chegada a Liverpool nessa altura, foi extremamente ajudada pelo facto de os magriços terem lá jogado. É que as pessoas em Liverpool queriam mesmo que os portugueses tivessem ganho. Por alguma razão, tiraram os portugueses de Liverpool e mandaram-nos para Londres. Mandaram-nos fazer uma viagem. Bons jogos nessa cidade fantástica. As pessoas eram inesquecíveis. Ficou, durante os anos, eu estive lá até 75, era inesquecível. Viu o nascimento do grande Liverpool europeu. O Liverpool, quando eu chego à universidade, o Liverpool era o clube da universidade. Não era tão como a Académica é da Universidade de Coimbra. 69, salvo erro, estava na segunda divisão. Era. Então, eu tinha uns colegas da Académica, de Económicas, com quem eu ia ver a bola, que jogavam no time principal do Liverpool. E depois aquilo, é quando eu estou quase para sair, que aquilo dá uma volta e passados de 10 anos aquilo são campeões da Europa. Porque quando eu lá chego, era raríssimo o Everton não ganhar ao Liverpool. Porque o Everton era como a União de Coimbra, era o clube da cidade, pronto. E então, eu passei lá uns anos fantásticos em Liverpool. Aliás, quando agora as pessoas querem ser simpáticas comigo e apresentar-me nas coisas de engenharia ou académica, etc., que eu fiz o doutoramento em 74. Então, quando querem ser simpáticas, dizem. E ele fez o doutoramento quando os Beatles estavam a separar. Tive essa experiência. E eu, dos anos que lá estive,
viver numa casa que era em frente da escola onde os Beatles tinham Feito o seu trajeto de estudantes. estudantes. Mas toda a gente era... E quando cheguei ao professor Edels, que era o professor catedrático, que era diretor do departamento e vice-presidente da General Electric, passado um bocadinho não sei o quê, foi outra vez, vocês é que deviam ter ganho o campeonato. Foi Não, ouça, marcante. foi levar Portugal... O Churchill tem uma frase sobre os portugueses. O Churchill tinha uma admiração imensa para a gente. Primeiro dizíamos, nós éramos o grande escândalo da história. Escândalo no vosso sentido, que era como é que meia dúzia descobrem as estradas do mar. Porque a gente não é as descobertas. A gente devia ter, era o Museu da Descoberta. Porque o que nós descobrimos, toda a gente chegou aqui e além. E os descobrimentos são coisas importantes. Mas foi o caminho, não é? Nós descobrimos a coisa mais importante, que foi, só há um oceano. O Bartolomeu Dias descobre que o Atlântico está junto ao Índico, o Albuquerque, o Índico ao Pacífico, e o Magalhães para 500 anos, o Atlântico ao Pacífico. E a partir daí é que se sabe que é possível juntar toda a humanidade por estradas do mar. Por isso a gente devia ter um museu da descoberta, porque estradas para ligar a humanidade ainda só há 4. É as terra, do mar dos portugueses, do ar dos americanos, do espaço exterior dos russos e as telecomunicações. E deixe-me dizer isto, só essa sua grande paixão que tem pelo mar. É. Portanto, exatamente. Aliás, a Sport TV vai ter que passar um bocadinho das regatas dos barcos tradicionais do Tejo. Que o professor é um dos mentores. Quando se quiserem, em qualquer altura, podem dar uma volta numa canoa do Tejo, que ainda existe, que a minha, que se chama Ana Paula, que era o nome da neta do senhor que a construiu em 47, está aqui na Marina do Parque das Nações, e tenho muito gosto, porque é a grande maneira de navegar no Tejo. Nós é que nos esquecemos que, para além da via terrestre e aérea... Ainda há a via marítima. Há a via da água. Mas, e é para aí que devemos voltar novamente. Professor, agradecemos o seu convite. António, onde é que colocaria aqui o professor muito rapidamente a jogar? Eu de facto, é um bocado complicado. Eu tinha que o pôr numa função, não só numa função, numa posição de multiplicidade de funções. Eu só encontro aquele número 8 para box to box. Em que, só não vai à baliza, não é? Não, quer dizer, oferece tudo, trabalha, tal, vai buscar, ensina e tal, e coisa. Porque uma das coisas que se põe, exatamente, às vezes aos professores, que é, em vez de treinar tanto para não formatizar tanto, ensine mais. Exatamente. E esta é a grande aposta, julgo eu, em termos de futuro. futuro. E não querer fazer cópias dele. Exatamente. Portanto, o meu amigo seria sempre um bom jogador do presente e também, se quisermos, no futuro. Portanto, eu dava-lhe um box-to-box, o número 8. Obrigadíssimo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um enorme prazer. Com alguém que foi um grande profissional e é um exemplo para toda a gente que queira ser profissional. António. Muito obrigado. Foi um prazer também tê-lo aqui. Esta conversa interessantíssima trouxe-nos mundo e por isso estamos muito contentes com isso. António, temos encontro daqui a 15 dias com mais uma figura do mundo. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado, professor. António, temos encontro marcado então daqui a 15 dias com mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe. Fique bem, fique com a Sport TV.